Pessoal, graça e paz, aqui é o Helry Alves, do canal Evangelho Underground. Você vai acompanhar aí conosco uma entrevista ao vivo, a qual eu vou estar fazendo aqui. Tenho a honra, né, de fazer com o Bispo Hermes. O pessoal que acompanha aqui já sabe, às vezes a gente faz algumas entrevistas, né, aqui no canal. E hoje o nosso convidado é o Bispo Hermes, e ele está com pouquíssimo tempo, e eu quero aproveitar ao máximo essa entrevista. Então eu já vou passar a oportunidade para o Bispo Hermes se apresentar, saudar aí os nossos telespectadores e falar para os nossos telespectadores onde ele está na internet. Inclusive, o link do Instagram do Bispo Hermes já se encontra na descrição aqui desse vídeo. Bispo Hermes, se apresente, converse aí com o pessoal, diga para eles onde eles podem encontrar o senhor aí nas redes sociais, enfim, é contigo. Meu amigo Harry, muito obrigado pelo seu convite, é uma alegria enorme estar aqui com você e me sinto assim extremamente lisonjeado pela oportunidade e eu espero poder aproveitar cada minuto que estivermos juntos aqui. Bem, vocês podem me encontrar em praticamente todas as redes sociais, pelo Instagram, no @HermesCFernandes, e no perfil alternativo, que é o @HermesCarvalhoFernandes. No Facebook, você vai me encontrar na página @HermesFernandesReal. Hermes Fernandes Real. No Twitter, no @HermesFernandes, no Twitter. E você também vai nos encontrar no YouTube, no canal Bispo Hermes. Então, youtube.com/Bispo Hermes. Muito bom, muito bom. Inclusive, para quem já acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe, eu já indiquei pregações do Bispo Hermes, inclusive uma pregação que mexeu muito comigo na época. Achei de uma grandeza, não só em graça, mas em conhecimento imensa também, né? E na época eu indiquei aqui no canal que é uma pregação chamada Desintoxicação Religiosa. E para quem está assistindo, eu vou deixar o link depois dessa pregação na descrição aqui desse vídeo. Ela tem a parte 1 e a parte 2. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito aí assistindo as duas partes. Só um minutinho, essas duas pregações não estão disponíveis no meu canal. Elas estão disponíveis no canal da Igreja Bethesda. Não é isso? Se eu não me engano, é lá, no canal da Igreja Bethesda, do Ricardo Gondim, meu amigo. Isso. Em 2010, eu lembro que eu comecei estudando a Bíblia, analisando, examinando. Eu cheguei à lógica bíblica da kairosfera, né, onde a pessoa é como se ela viesse a óbito e já tomasse a consciência no dia de sua respectiva ressurreição, resumidamente falando. Aliás, hiper resumidamente falando, porque tem todo um contexto dentro disso, né? E na época algumas pessoas, isso em 2010, 2009, 2010 ali, algumas pessoas acharam estranha essa ideia, claro, com todo respeito à liberdade dessas pessoas. E mais para frente, em 2016, 2017, se eu não estiver enganado, claro, um amigo meu lá do Sul, o Otávio, né? Inclusive, se o Otávio estiver assistindo esse vídeo, porque esse vídeo vai continuar armazenado aqui no canal, né? Um abraço aí para o Otávio. Então, o Otávio viu eu comentando acerca da kairosfera e falou assim para mim: olha, Helry, tem um camarada que fala disso também, cara. Eu pensei, não é possível uma coisa dessa. Aí ele foi e falou assim, um tal de Hermes, não sei o que lá, vai lá, no Vejam Só. E eu encontrei o vídeo lá do Vejam Só, onde o Bispo Hermes também aborda a questão da kairosfera. Aí eu pensei, bom, pelo menos nessa eu já não estou sozinho. Então são alguns detalhes aí que a gente lembra nessa questão dessa pregação aí, desintoxicação religiosa, questão da kairosfera. E atualmente eu tenho acompanhado aí o Bispo Hermes no Instagram, repito, o link do Instagram do Bispo Hermes
na descrição aqui desse vídeo, certo? E a gente observa que ele promove um trabalho social muito bonito, um trabalho social, assim, admirável, né? Graças a Deus, lógico. Né? E eu queria começar essa troca de ideias com o senhor da seguinte forma. Por exemplo, nós estamos em um país onde a maioria, se eu não estiver enganado, aí em torno de 75 a 80% da população se declara cristã, certo? E mesmo assim nós temos um alto índice de miséria, de pessoas, às vezes, até abaixo da linha da pobreza, né? E aí eu reforço mais uma vez essa questão do trabalho social que o senhor desenvolve, né? Na opinião do senhor, por que isso ocorre? Se nós temos uma maioria cristã aí, acima dos 75%, não era para a gente já ter solucionado isso há anos? O que o senhor tem a dizer? Rapaz, eu acredito que a versão do Evangelho que chegou até nós é uma versão contaminada. Contaminada por uma ideologia, onde se valoriza o ganho, o lucro, onde se encoraja a ganância, sob a bandeira da teologia da prosperidade, esconde-se uma ideia pervertida acerca do próprio Deus, onde se acredita que a concentração de bens, a concentração de posses, de riquezas, seja um sinal da aprovação divina, da bênção de Deus. Um Deus que se deixa subornar por ofertas. Um Deus que nos chantageia com o inferno e com os mais variados castigos. Um Deus que nos protege da ação de um tal devorador, se aceitarmos dar a ele uma porcentagem dos nossos rendimentos. Em cima disso, impérios eclesiásticos foram construídos. Você sai num domingo, por exemplo, à noite, e entra num McDonald's da vida, num desses fast food, e você vai ver uma fila enorme de crentes que vieram dos seus cultos, das suas respectivas igrejas. E a gente tem vontade de perguntar a eles: o que vocês ouviram hoje? Qual foi a mensagem? Vocês saíram de lá seres humanos melhores? Mais dadivosos, mais generosos? Ou saíram seres humanos mais egoístas, gananciosos? Isso me preocupa. Porque o que vai legitimar a mensagem é o resultado, é o que ela produz. E o que é que esse evangelho está produzindo? Que tipo de gente as igrejas estão entornando na sociedade? Sem dúvida alguma, nós já deveríamos ter resolvido o problema da miséria no mundo, se insistíssemos com a mensagem original de Jesus. Se entendêssemos que conversão é um deslocamento do eixo da nossa existência. Se converter ou ser convertido é passar a encarar a vida sob um novo prisma, é deixar de se achar o centro gravitacional do universo e passar a orbitar o outro, a viver em função do bem comum e não do seu próprio bem. O Deus revelado em Jesus é o Deus que, primeiro, escolhe ser amado no outro. Portanto, não há como amá-lo sem amar o próximo. Não tem cabimento. Mas não é só isso. Ele não é apenas o Deus que escolhe ser amado no outro, é o Deus que escolhe amar através de nós.
Então não basta olhar para uma pessoa que está no sinal de trânsito pedindo dinheiro, ou está dormindo sob a marquise de algum edifício na cidade, a relento. Muitas vezes, como eu vi essa semana, doeu no meu coração, estava frio aqui no Rio, e pessoas dormindo em cima da calçada fria, sem camisa, sem nenhum papelão, um jornal para se cobrir. Não basta chegar e dizer, Jesus te ama. Oi? Jesus me ama, e daí? O que isso muda a minha vida? Esse Jesus te ama tem que ser seguido de uma atitude que demonstre esse amor. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós não seríamos identificados pela nossa indumentária, nós não seríamos reconhecidos por usarmos uma linguagem puritana ou qualquer coisa dessa natureza. Nós seríamos identificados, reconhecidos, na medida em que fôssemos canais do amor de Deus, mas de um amor despretensioso. Você sabe qual é o problema hoje, meu irmão? É que muitas igrejas até fazem um trabalho social digno de nota, mas usam-no como moeda de troca. É um trabalho social que tem um propósito proselitista. Quando não, um propósito político. Nós precisamos aprender a amar por amar, a nos dar por satisfeito só em ver o outro bem. Esse é o nosso salário. É ver que o outro estava numa situação e agora conseguiu soerguer-se graças a uma ação da igreja, a uma ação daqueles que se dizem seguidores do Cristo. Só que para nós isso não basta. A gente olha para a pessoa e enxerga nela um membro em potencial da nossa igreja, ou um eleitor em potencial do nosso candidato. E você sabe o que isso está ocasionando na igreja? Perda de relevância e credibilidade. Uma igreja que se move socialmente, né? que promove ações sociais, mas com pretensões proselitistas, ela atenta contra a sua própria credibilidade. As pessoas começam a ficar com o pé atrás. E o pior, quando a igreja se associa com a política e com o que há de mais retrógrado, com o que há de mais nojento, e falando em nome de Deus, divinizando uns enquanto demoniza outros. Hoje, a igreja que mais cresce no Brasil, me perdoe se eu estou me estendendo muito, mas a igreja que mais cresce no Brasil hoje não é a midiática, que está gastando milhões com mídia, não é a que está gastando milhões com edifícios suntuosos. A igreja que mais cresce hoje é a igreja dos desigrejados. Há uma sangria acontecendo a céu aberto. É muita gente vacinada contra o evangelho, que tem passagem pela igreja. Antigamente, você ia falar de Jesus para alguém, sabe, tinha aquela sensação de ser algo novo, a pessoa nunca tinha ouvido falar. Hoje, é raro uma pessoa no Brasil que não tenha tido passagem na igreja. Ela pode estar na Umbanda, no Candomblé, ela pode hoje se identificar com o ateísmo, com o agnosticismo, mas ela vai dizer, eu passei pela igreja, fui até batizado, ou minha mãe era crente. Então por que dessa reação? Por que as pessoas estão tão revoltadas, tão vacinadas contra a igreja? Justamente por conta desta postura absolutamente anticristã, que revela o que há de mais perverso na nossa natureza. E o pior, toma Deus e o evangelho como álibi, como justificativa. Como é que você pode pegar uma mensagem como a de Jesus, que é uma mensagem absolutamente subversiva, revolucionária, e usá-la
como justificativa de uma ideologia. O que Jesus tem a ver com toda essa lama? Absolutamente nada. Nós precisamos, aproveitando aí que você mencionou a mensagem sobre desintoxicação religiosa, nós precisamos submeter a nossa mensagem a um processo de desideologização, de depuração. Nós precisamos pregar o evangelho in natura, da maneira como Jesus pregava, acolhendo, sem discriminar e sem segundas intenções. Ô bispo, perdão por interromper, mas na visão do senhor, se o evangelho for pregado de forma in natura, se for pregado da forma simples que Jesus pregou, creio eu, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas eu acredito que grande parte das denominações terão que fechar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Olha, a maior parte das denominações, eu não gostaria de generalizar, né? Não é nem ético da minha parte, mas infelizmente é a constatação. Elas são estabelecidas sobre um tripé: medo, culpa e interesse. Então, medo do diabo, do inferno. Então, estas igrejas precisam de um diabão mitológico, sabe? Aquele diabão que amedronta, que apavora, que coloca até o trono de Deus em perigo. Um diabo que tem todas as prerrogativas divinas, porque ele é onipresente. A julgar pelas orações que eu vejo os pastores midiáticos fazendo na televisão, eles ora estão falando com Deus, ora com o diabo. Ó Deus, abençoa, diabo, sai dessa vida. Mas peraí, o diabo é onipresente? Ele também ouve orações? Ele é onipotente? Ele é onisciente? Só que se você tira esta figura mitológica, esse diabão, aquela organização eclesiástica vem abaixo, porque ela é estabelecida no medo. Quando não é no medo, é na... Uhum. Não, pode continuar, perdão, pode continuar. Quando não é no medo, é na culpa. Aí você precisa de um sacerdote que faça mediação, não é verdade? Que perdoe os seus pecados, que interceda para que Deus tenha misericórdia de você. Aí a pessoa movida pela culpa, ela é capaz de qualquer coisa, porque ela não quer ir para o inferno, ou não quer ser castigada. E o terceiro é o interesse. Aliás, é o que mais enche a igreja hoje. Você quer ficar rico? Quer prosperar? Ou você quer... é o evangelho tabajara, né? É a solução para todos os seus problemas. Isso atrai multidões. As pessoas querem isso. As pessoas não querem consciência. As pessoas não querem um evangelho que nos convide a um engajamento social. Não é só filantropia, não é só repartir o pão com o pobre, o que já é um passo importantíssimo. Não dá para prescindir disso. O pobre tem que encabeçar a nossa agenda, a nossa lista de prioridades. Deus não tem filhos prediletos, mas tem prioridade. E o pobre é a prioridade na agenda de Deus. Mas, para além da filantropia, está a justiça social. Jesus diz: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas não prestaram atenção nisso. Não são letrinhas pequenas dentro de um contrato. Está ali escrachado. Buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. O que é a justiça do reino de Deus? A gente pensa em justiça em termos retributivos. Oh, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ô, meu irmão, a justiça de Deus, antes de ser retributiva, é distributiva. Quando você vê, por exemplo, que a gente assistiu recentemente, de um bilionário, o homem mais rico do mundo, desembolsar 44 bilhões de dólares para comprar uma rede social. Putz, meu Deus, isso dava para resolver o problema da fome no mundo 6 vezes. Você já imaginou?
6 vezes. O que tem de crente querendo ser bilionário? O que tem de crente que elegeu Elon Musk como sendo o seu ídolo? Onde é que nós vamos parar com isso? Há um erro muito grande na nossa perspectiva acerca da vontade de Deus para esse mundo. A gente gosta de ficar colocando lá na frente, né? Não, esse mundo é imperfeito, as coisas aqui não vão melhorar. Aliás, alguns vão dizer, tem que piorar para que Jesus volte logo. Mas quando chegarmos na glória eterna, vai ser uma maravilha. Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra como ela é feita no céu. Ele disse na sua oração, registrada em João 17, ele pediu para que o Pai não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Por que ele nos mantém nesse mundo? Porque Deus não perdeu a esperança. Deus é um Deus de esperança. Ele nos mantém nesse mundo porque ele acredita que a presença do Espírito Santo em nós nos habilita a transformá-lo. Só que, infelizmente, nós nos deixamos engambelar. Nós nos deixamos iludir por um evangelho placebo, por um evangelho que se promiscuiu. É uma gota de evangelho misturada numa caixa d'água de bobageiras. Com isso, nós nos tornamos inofensivos ao sistema. O evangelho, em sua versão pervertida, só faz lubrificar as engrenagens do sistema. Quando, na verdade, o evangelho, ele deveria emperrar a máquina. O evangelho deveria despertar a consciência do mundo. Em vez disso, em vez de chamar o mundo ao arrependimento, nós tornamos o evangelho numa mensagem de cunho moralista. Quando a gente fala de pecado, a gente pensa em sexo. Tudo que é relativo ao sexo. Quando você diz, sabe fulano? Sim, caiu. Subentende-se que ele cometeu um adultério. Quando, na verdade, o foco, se você observar ao longo dos profetas, no Velho Testamento, se você observar a mensagem do próprio Jesus, dos apóstolos, você vai ver que o foco não era de cunho moral, mas de cunho ético. É repartir o pão. Ninguém dizia que coisa alguma era sua. Olha o que o Espírito Santo gerou na consciência dos cristãos primitivos. Não havia entre eles quem passasse necessidade, porque ninguém detinha o monopólio, ninguém dizia, isso é meu, era tudo nosso. Na oração ensinada por Jesus, o Pai é nosso, o perdão é nosso, porque o pecado também é nosso, tudo é nosso. Mas o evangelho de hoje tirou o pronome nós e o substituiu pelo pronome eu, meu. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu lembro que teve uma grande personalidade aí da história, não me lembro se foi Gandhi, que disse que com o homem faminto não se fala em outra coisa a não ser pão. Porque se você chegar no cara que está com o estômago doendo de fome e pregar para ele, ele vai falar, então esse Deus que você está pregando para mim, ele deve me odiar pra caramba. E por aí vai. E aí entra a questão do inferno, do demônio, igual o senhor citou aí. A gente entende essa questão do inferno, mas não como é pregada por aí. Aí pessoas podem falar assim, mas fulano na Bíblia participou da política, fulano na Bíblia participou da política. E essas pessoas precisam entender que existe uma diferença entre ser politizado e ser politiqueiro. A igreja de hoje, sem generalizar, não está sendo politizada, está sendo politiqueira, está servindo de puleiro, certo? E por aí a gente poderia comentar muitas coisas. Essa questão, por exemplo, de Atos 2, onde o bispo Hermes citou aí
Pessoas podem dizer assim, mas você está falando de comunismo. Não. Estamos falando de comunitarismo, que é totalmente diferente. Mas pessoas que já estão com a mente já alienada a doutrinas, enfim, não vou nem... Mas na opinião do senhor, aí, voltando a essa questão da política, de que forma o senhor enxerga que a igreja poderia participar da política sem se macular? Por exemplo, eu acredito que nós podemos participar cobrando, exigindo, fiscalizando, independente de quem está lá, se é o Lula, o Bolsonaro, o Ciro, a Marina, o Daciolo, o alienígena, o Anunnaki, independente de quem esteja lá, nós podemos participar cobrando, fiscalizando, exigindo e sugerindo. Então, na opinião do senhor, como que a igreja deveria participar da política no cenário atual? Primeiro, deixa eu voltar à questão do comunismo rapidinho. Duas frases, uma é atribuída a Dom Helder Câmara e outra atribuída a Martin Luther King Jr. O Dom Helder dizia: quando eu distribuo pão para os pobres, eu sou chamado de santo. Quando eu pergunto por que a pobres, eu sou chamado de comunista. E o Martin Luther King, que por diversas vezes foi chamado de comunista, ele disse certa feita: só há comunismo no mundo porque nós não estamos sendo suficientemente cristãos. E essa é a mais pura verdade. A utopia comunista, na verdade, deveria ser a utopia cristã. A utopia cristã, um mundo sem classes, um mundo onde todos fôssemos irmãos. A diferença é que num Estado comunista, pelo menos no modelo que nós conhecemos, né, como a antiga União Soviética, como a Coreia do Norte e etc. e tal, as pessoas, elas são obrigadas a repartir. Então é uma coisa compulsória, é o Estado dizendo não há mais propriedade privada, agora tudo pertence a todos. Já na proposta cristã, a coisa passa pela via da consciência. Quer dizer, não é compulsório, não é o Estado simplesmente acabando com a propriedade privada. É a igreja entendendo o seu papel, conscientizando os crentes, os que creem e a sociedade como um todo, que a concentração de riquezas tem efeitos colaterais indesejáveis. Não adianta você ficar bilionário e não ter a liberdade de transitar na rua em paz, ter que andar com um carro blindado. Para que tanto dinheiro? E não poder ter uma vida normal, desfrutar da vida. É papel da igreja levar as pessoas a esta consciência. Bem, deixando agora isso de lado, na questão que você trouxe sobre política. Você sabe, nessa época, quem lidera a igreja é assediado por candidatos. Eu sou procurado o tempo todo por candidatos. E alguns já vêm direto ao ponto, me oferecendo mundos e fundos. Olha, vou te dar isso. Parece até o diabo tentando Jesus no deserto. Para início de conversa, minha resposta a eles: a igreja não me passou procuração para pensar por ela. Eu não tenho procuração para decidir pelos membros. Cada membro tem total autonomia para votar em quem quiser. Então eu tenho lá na igreja gente que vota na direita, gente que vota na esquerda, gente que vota no centro, gente que ama o Lula, gente que ama o Bolsonaro. Meu irmão, a sua consciência é o teu guia. Você não vai ser meu inimigo por causa disso. Agora, o meu papel, enquanto líder, não é pensar por eles, mas é incentivá-los a pensar por si. Incentivá-los a ter uma visão crítica da realidade. Então, eu particularmente tenho a minha preferência política. Eu já posso dizer em quem eu não vou votar. Eu nunca digo nas redes sociais em quem eu vou votar. Mas eu posso dizer em quem eu não vou votar.
Não falo isso de púlpito, mas falo isso nas minhas redes sociais. Aliás, eu não preciso dizer, as pessoas vêm pelas críticas que eu faço, em quem eu não pretendo votar. Mas eu não quero induzir ninguém a fazer o que eu faço. Para chegar onde eu cheguei, em termos de consciência, eu tive que percorrer todo um trajeto. Eu gosto muito de Sócrates. Sócrates tinha um método chamado maiêutica, que era um método pedagógico, né? Alguém, né? Exato. Em que consiste a maiêutica? Sócrates acreditava que as pessoas precisam conceber suas ideias, parir suas ideias. Ele dizia que se você adota uma ideia que eu concebi, com a mesma facilidade com que você adota, você descarta. Porque você não tem com essa ideia uma relação de afeto. Você não a gerou. Você não a concebeu. Então, quando alguém vinha com perguntas, querendo respostas fáceis, Sócrates devolvia com outra pergunta, para que a pessoa encontrasse a resposta por si. Eu não posso subestimar o rebanho que Deus confiou aos meus cuidados, que hoje não é o rebanho da reina, hoje é o rebanho de milhares de pessoas pelas redes sociais. Eu não posso subestimar a inteligência deles. Eu não posso decidir por eles. Eu preciso que eles reflitam por si mesmos, eles cheguem às suas próprias conclusões. O que eu posso fazer é levantar questões, fazê-los refletir, encorajar a autonomia de pensamento, mas nunca decidir por eles. Então, o candidato que me procura geralmente sai decepcionado. Eu digo, você é bem-vindo, pode frequentar aí os cultos, panfletagem da porta para fora. Se quiser conquistar o voto de alguém, vai ter que ser tete a tete, pessoa a pessoa, sem dizer que tem o meu apoio, porque eu não apoio ninguém. Pois é, às vezes até nós que não somos líderes religiosos, às vezes temos aí a oportunidade, se é que me entende, né, mas a gente também não parte para esses âmbitos aí, né? Inclusive dentro da igreja em si, de uma forma geral, algumas pessoas até dizem assim, olha, é impossível ajudar Deus, é impossível. Eu acredito que o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, e não um Deus adicional ou distinto dentro de um conjunto de três. Acredito que Jesus Cristo é o Filho do Deus único, é o nosso Salvador e etc. Não vou entrar em questões da Trindade, quem acompanha o canal sabe, não sou trinitário, não sou unitarista, nem unicista. Eu classifico o meu ponto de vista como monoteísmo simples. Mas para quem é trinitário, eu vou dizer que tem como ajudar Deus. Porque você acredita que Jesus é Deus? Ok. Jesus disse assim, olha, cada vez que você ajudou um enfermo, cada vez que você ajudou um faminto, você ajudou a mim mesmo. Então existe um jeito de ajudar a Deus dentro desse contexto aí, né? Eu vi uma pergunta aqui, boa noite, Helry, pergunta para o bispo Hermes se ele crê no estado intermediário. Hoje nós não vamos entrar nessas questões teológicas, eu não acredito em estado intermediário, nem em sono após a morte, nem consciência após a morte, porque simplesmente não há tempo. Eu acredito no fator kairosfera. Hoje nós vamos manter uma troca de ideias aqui em outro âmbito com o bispo Hermes. Posteriormente, se ele aceitar, a gente pode conversar sobre teologia e tal, né? E uma coisa que eu achei interessante que o senhor disse aí, foi que a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados. Eu costumo chamar de não denominacionados. É o termo que a gente usa aqui no canal, né? Mas, assim, na opinião, na visão do Senhor, porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim, essas pessoas saem das denominações, mas não frutificam, não... Cara, eu conheço muitas pessoas que hoje elas seriam taxadas de qualquer coisa, menos de cristãs, pelo fato de não estarem em uma denominação.
mas são pessoas que fazem um trabalho social incrível, pessoas que mantêm contato com outros cristãos. Como que o senhor enxerga toda essa massa que age em prol do evangelho fora das denominações? Que, inclusive, o censo do IBGE, isso é antigo, de 2010, eu nem sei, não fizeram censo em 2020 e 2021 por decorrência da pandemia, mas eu creio que deva ter aumentado bastante o número de não denominacionados. Como que o senhor enxerga toda essa massa que age em favor do evangelho, mas não é uma massa filiada em denominações? Ô Harry, eu acredito no seguinte, Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Esses odres velhos, eles não resistem ao frescor, à acidez do vinho novo. E acabam se rompendo. Toda denominação é feita para acabar. Isso inclui aquela que eu pertenço. Eu disse isso inúmeras vezes e sigo dizendo, a reina é feita para acabar. Não tem a pretensão de durar para sempre. Porque para mim, essas denominações são como a placenta. Dentro de um processo de gravidez, a que serve a placenta? Quando a criança finalmente nasce, o que se faz para a placenta? Se descarta. Você conhece alguém que criou a placenta? O importante não é a placenta. A placenta tem a sua importância no processo, porque vai proteger a criança. Tão logo a criança nasça, a placenta é expelida e descartada. Um outro exemplo, os andaimes na edificação de um edifício. Depois que o edifício está pronto, não faz sentido manter os andaimes ali. Eles não servem mais para nada. Eles são removidos. Da mesma forma, a igreja, enquanto instituição, ela tem prazo de validade. O objetivo não é a instituição, é a geração da nova humanidade, da civilização do reino. Esse é o objetivo. E tão logo tenhamos alcançado esse objetivo, todas as instituições religiosas vão acabar. Não vai sobrar uma. O que diz em Apocalipse? Na visão que João tem da Nova Jerusalém. Você vê praça, tinha uma praça lá, o que fala de vida social, mas não tinha um templo. Porque a sociedade sonhada por Deus não é religiosa, é secular. Então, por mais que a nossa mente esteja cativa por esse pensamento, a gente não consiga se enxergar sem a muleta da instituição, ela tem prazo de validade. E o problema é que hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das igrejas históricas, tá? A igreja luterana, ela teve um papel importantíssimo dentro do contexto da reforma protestante. Só que hoje, 5 séculos depois, ela já não tem a relevância que tinha, a não ser naqueles estados, como a Alemanha, que a adotam como sendo a igreja oficial. O que fazem os ministros hoje? Trabalham pela manutenção da máquina eclesiástica. Igreja, gente, eclesia ou eclésia, significa os tirados para fora. É voltados para fora, não é voltados para dentro. A igreja que vive em função da manutenção da sua máquina não está sendo igreja. Jesus disse que nós seríamos o sal da terra, correto? Sal. Alguma vez você foi a um restaurante e depois da refeição saiu elogiando o sal? Você foi lá no chefe da cozinha e perguntou: meu amigo, qual é a marca do sal que você usa? Eu nunca vi um sal assim tão maravilhoso. Porque qual é o papel do sal?
não é chamar atenção para si, é realçar o sabor da comida. Se o cozinheiro, lá o chefe, pesa na mão, estraga tudo. A comida fica intragável. E será que nós não estamos pesando na mão? Quando a gente, por exemplo, pega essas pautas moralistas, quando a gente elege representantes para formar lá uma bancada evangélica, para contrariar interesses de outros segmentos, para impedir o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou para impedir qualquer outra pauta de costume, a gente não está salgando demais, não? Deixa eu só... Tornando a comida intragável? Pois não. Deixa eu só colocar uma observação aqui. É até bom, aliás, eu queria falar isso aqui no canal, em um vídeo específico, mas o senhor fez com que surgisse a oportunidade adequada para isso, certo? Por exemplo, essa questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Veja bem, eu sou heterossexual, né? E eu pago impostos, certo? Eu tenho que pagar IPTU, caso contrário, a prefeitura pode embargar a minha casa, pode, sei lá, querer tomar. Eu tenho que pagar o IPVA do meu carro, para o Detran não prender o meu carro. Se eu compro uma balinha, um chiclete de mascar, tem imposto embutido, certo? E dentro desse contexto, o homossexual, ele paga os mesmos impostos, certo? Se o homossexual não pagar o IPVA, o governo, o Detran, vem e toma o carro. Não vai adiantar ele falar, mas eu sou homossexual, deixe meu carro. Não, meu amigo, você não pagou o IPVA. O carro é apreendido, vai para o pátio. Se não pagar o IPTU, da mesma forma. Se não pagar outros impostos, da mesma forma. Então, o imposto, que é um dever, ele gera para a gente direitos. E se eu, na condição de hétero, pago esses impostos e tenho direitos a partir disso, eles também devem ter. Porque eles também pagam os mesmos impostos. Então, eles precisam ter os mesmos direitos. Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu sou contra o casamento gay. Então, se algum gay te chamar para casar, não case. Não case. Porque, veja bem, se o senhor mora numa casa A, e para o lado da casa do senhor, que é a casa B, muda, por exemplo, um muçulmano, com todo respeito, aí não quero generalizar, é só uma ilustração. E aí a esposa do senhor sai de casa com short ou com, sei lá, e o muçulmano fala, olha, não pode, porque minha crença não deixa. Pô, é a crença dele que não deixa, então que a esposa dele não saia assim. Inclusive, até dentro do meio muçulmano, eu quero estar entrevistando aqui no nosso canal o Kaab também, que é um líder muçulmano aqui no Brasil, é amigo meu há mais de década. Existem muitas interpretações errôneas que as pessoas fazem acerca do Islã, mas isso aí vai ficar para uma outra ocasião. Então, os direitos que eu tenho, eles devem ter também, porque eles pagam os mesmos impostos, eles estão debaixo da mesma lei. Agora, se eu discordo, então eu não vou fazer aquilo. Eu não vou fazer aquilo. É só eu não fazer. Agora, querer podar o direito dos outros, isso aí é uma sacanagem muito grande, com perdão da palavra. E sobre a questão de voto, quem assiste o canal aqui sabe. Eu não vou mentir, ainda não decidi em quem votar nessas eleições desse ano. Mas eu já sei em quem eu não vou votar. Em Bolsonaro eu não voto nem debaixo de... nem com perseguição. Não, quem conhece já sabe, quem me conhece já sabe, quem ainda não conhecia está conhecendo agora, prazer, né? Então fica aí a dica. Ô, Bispo, uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor também, tal como o senhor disse aí no começo, essa questão do proselitismo, que a pessoa vai fazer a obra ali de caridade, seja lá qual for, mas já vai com uma intenção de proselitismo, né? O senhor não acha que grande parte das pessoas que fazem isso, e é um erro, tá bom, pessoal?
obra social travestida de proselitismo e segundas intenções, isso é um erro. Mas o senhor não acha que grande parte das pessoas que fazem isso só fazem isso porque foram doutrinadas assim? Pessoas que não têm instrução, pessoas que não tiveram oportunidade para terem uma educação digna. E então essas pessoas são mais fáceis de serem manipuladas. Então, o senhor não acha que grande parte das pessoas fazem isso porque foram doutrinadas assim, infelizmente? Sim, eu concordo com você. A maior parte faz porque foi levada a fazer. Muito maior juízo virá sobre os seus líderes, que se aproveitam da boa-fé dessas mesmas pessoas, que usam-nas para os seus propósitos funestos. E algumas começam a pegar gosto pelo trabalho em si. Mesmo sendo mal doutrinadas, elas percebem o quanto é bom fazer o bem, sem visar absolutamente nada. Nem proselitismo, nem recompensa dos céus. Deus vai te abençoar se você fizer isso. Deus vai te poupar de um sofrimento. Eu já vi, por exemplo, pregadores dizendo, vá lá evangelizar na Cracolândia para que nunca aconteça de um filho seu ficar viciado. Pelo amor de Deus. Você transformar isso em moeda, isso é ridículo. A pessoa não tem que ser movida por medo, nem por interesse, nem por culpa. Ela tem que ser movida por amor. Aquele que é movido por culpa, quando faz uma obra social, geralmente é para compensar os seus pecados. Então a pessoa passa a semana toda praticando coisas absurdas, lesando Deus e o mundo, mas quando chega no sábado, visita lá um bolsão de miséria, leva lá umas cestas básicas, e com isso ela consegue driblar a sua consciência e ficar bem consigo mesma. Só mediante a isso ela consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas ela não foi movida por amor. Tem duas perguntas que eu sempre faço aos meus pacientes. Como você sabe, eu também sou psicólogo e estou atendendo online. Já depois dessa live eu vou estar já atendendo mais um paciente. E uma das perguntas que são recorrentes é: o que te move? E a outra pergunta é: o que te para? O que é que nos move? O que nos motiva? É o medo? É a culpa? Algum interesse inconfessável? Ou nós somos de fato movidos por amor? Porque o que Deus vai avaliar não é apenas a obra em si. Você lembra, por exemplo, na passagem em que Jesus divide as nações em dois grupos e diz aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu era forasteiro e me recebeste, eu estava preso, me visitaste, estava nu e me cobriste. Aí eles vão perguntar: quando, Senhor? Essa pergunta é muito importante, porque eles fizeram de maneira despretensiosa. Não havia neles o objetivo de barganhar com Deus. Eu vou fazer isso para merecer isso. Por isso que eles perguntam, quando nós fizemos alguma dessas coisas a ti? E o Senhor vai responder: quando fizeste a um dos meus pequeninos. Quem são os pequeninos, gente? Alguns dos pequeninos irmãos. Quem são esses nossos irmãos? São os excluídos, os oprimidos, as vítimas desse sistema. Esses são os pequeninos, os que mais necessitam. Quando você estende as mãos a essas pessoas, isso é um gesto de adoração a Deus. Deus não está preocupado em receber esta adoração performática. Deus não se impressiona com mãos levantadas aos céus. Que as mãos levantadas aos céus em louvor sejam as mesmas estendidas ao próximo em amor. Isso é louvor. Isso é adoração.
É Deus que está ali diante de você, digamos, disfarçado num mendigo, disfarçado num travesti. Eu tenho que ser capaz de enxergar Deus, não é só no meu semelhante, isto é, naquele que se assemelha a mim. Eu tenho que ser capaz de reconhecê-lo no meu diferente, naquele que discorda de mim, naquele que professa um credo diferente do meu, naquele que tem um estilo de vida completamente distinto daquele que eu levo. E eu tenho aprendido, Harry, que na medida em que eu reconheço Deus no outro, no diferente, primeiro, o amor, ele torna o diferente em semelhante. Porque eu percebo nele, apesar das diferenças, que ele é alguém que tem os mesmos anseios que eu, os mesmos temores que eu, tão frágil quanto eu, tão vulnerável quanto eu. E segundo, quando eu reconheço Deus no outro, eu dou a ele a oportunidade de reconhecer Deus em mim. Ninguém vai reconhecer Deus em mim enquanto eu não me dispuser a reconhecê-lo no outro. Justamente, inclusive Jesus, ele fala, ele enfatiza, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Ele nunca disse, ame o seu semelhante como a ti mesmo. Não, é o próximo, certo? Bispo, eu sei que a gente combinou aí um horário específico, o senhor tem vários outros trabalhos a fazer ainda hoje, eu estou ciente, mas só para finalizar, eu quero perguntar aqui, fazer a última pergunta, a gente finaliza e pronto. O senhor tocou na questão da bancada evangélica, e eu vejo que muitos desses moralistas, desses falsos cristãos que vivem arrotando santidade por aí, e estão mais sujos do que puleiro de pato, né? Não quero generalizar, muitos deles, a grande maioria, a maioria esmagadora, defende essa bancada evangélica nojenta que nós temos hoje aqui no Brasil. Também não quero generalizar aí os políticos que são evangélicos, não estou generalizando, eu estou falando de uma forma, né? O que o senhor tem a dizer sobre cristãos, pessoas que se dizem cristãs, têm instrução, porque quando a pessoa não tem instrução, a gente releva, né? Mas o que o senhor tem a dizer sobre essa grande quantidade de pessoas cristãs, bem instruídas, e que mesmo assim defendem com unhas e dentes essa bancada evangélica aqui do Brasil, que nós temos aí no Congresso? Rapaz, é no mínimo curioso, né? É curioso o nível de lavagem cerebral a que eles são submetidos. A pessoa, ela passa 2 horas num ambiente de culto, ouvindo um discurso moralista que perverte completamente os ensinos de Jesus. Ela sai dali com o coração tão armado, com a mente tão hermeticamente fechada a qualquer outra possibilidade. É como se ela houvesse passado procuração para o líder. O líder agora é que pensa por ela. E isso independe do grau de instrução, infelizmente. Agora, tem muita gente que, justamente devido ao grau de instrução, não aceita esse tipo de balela, levanta e sai. Essa é uma das razões deste fenômeno que está sendo conhecido como os desigrejados. A pessoa não aceita mais ser manipulada pelo seu líder. Ela entende que o líder não é porta-voz de Deus. Não fala em nome de Deus. Fala em nome de interesses. Definitivamente, o Brasil não precisa de uma bancada evangélica. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de políticos conscientes, éticos, independentemente do credo que professem, que representem não os interesses de uma instituição ou de um segmento religioso, mas que representem o interesse da sociedade como um todo. É disso que nós precisamos. Agora, chega essa época de eleição, observe os discursos. Você não vê pastores
falando de distribuição de renda, de justiça social, de reforma agrária, nada disso. A pauta é só moralista. Gente, se nós não elegermos nossos representantes, a Bíblia vai ser proibida nas escolas, e a ideologia de gênero vai prevalecer. O seu filho, um belo dia, vai chegar em casa vestido de menina, vai dizer, pai, resolvi que não sou mais homem. Cara, isso é um terror psicológico muito grande. As igrejas vão ser fechadas, nós vamos ser proibidos de pregar o evangelho, vamos ser obrigados a celebrar casamentos gays. Tudo isso é mentira. É fake news. Os púlpitos se tornaram sucursais do gabinete do ódio. Cara, quando foi que nós poderíamos imaginar que um dia isso aconteceria? Os pastores usam suas redes sociais só para promover fake news. Não basta todo o negacionismo científico a que fomos submetidos ao longo dessa pandemia. Quantas vidas foram ceifadas precocemente por conta do negacionismo desses líderes? Agora, não pense você que o apoio deles a Bolsonaro ou a qualquer outro político se dê por idealismo, não. Corre muita grana. Corre muitos interesses, alguns inconfessáveis. E esses mesmos que estão aí fechados com Bolsonaro, escreve aí, quem ganhar, eles vão migrar. Pode até ser que demore um pouquinho, né, para não ficar mal na fita, mas meses depois vão estar lá puxando o saco de quem for eleito, porque o que eles querem é estar próximo do poder. Nada mais, nada menos. Aí, todo esse discurso de comunismo, tal, vai tudo pro brejo, é tudo conversa fiada. Se o Lula ganhar, por exemplo, pode ter certeza, eu não preciso ser profeta para dizer isso. 6 meses depois, essa galera vai estar toda lá puxando o saco do Lula, vão esquecer esse papo de que Lula é comunista, que o Brasil vai virar Venezuela, porque eles querem desfrutar das benesses do poder. Meu irmão, eu vou precisar terminar. Eu agradeço aí, eu agradeço demais. Em uma outra oportunidade a gente conversa mais, eu tenho lá minhas divergências teológicas com o bispo, algumas e tal, mas fora isso, eu sou um grande admirador do seu trabalho, pode ter certeza absoluta disso. E eu gostaria que o senhor despedisse aí do pessoal que está assistindo e que vai assistir depois. Antes de tudo, eu agradeço o privilégio de participar desta live, estou saindo realmente muito contente e quero me disponibilizar sempre que precisar de companhia para debater, para abordar esses assuntos mais polêmicos ou qualquer outro assunto. Estou aberto, pode me convidar que vai ser um prazer estar com vocês. E me sigam nas redes sociais, Instagram, @HermesCFernandes, me ache no YouTube, Bispo Hermes, e no Facebook, no Twitter, vai ser um prazer ter a companhia de todos. Beijão para você, meu irmão, obrigado, hein? Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí a todos, que Deus continue abençoando a família de cada um, e até a próxima.